amigos, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos meditar no Evangelho do terceiro domingo da Quaresma, que é João, capítulo 2, versículo de 13 a 25. O texto diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram nele, no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Nós temos um grande doutor da igreja, que é Santo Agostinho, que foi padre da igreja, bispo e doutor do século, nasceu no século IV, morreu no século V, onde Santo Agostinho, em um de seus comentários aos textos bíblicos, ele diz assim: Com frequência temos advertido a vossa caridade que não devemos considerar os salmos como a voz isolada de um homem que canta, mas como a voz de todos aqueles que estão no corpo de Cristo. E como no corpo de Cristo estão todos, fala como um só homem, pois ele é ao mesmo tempo um e muitos. São muitos se considerados isoladamente, mas são um naquele que é um. Ele também é o templo de Deus, do qual falou o apóstolo. O templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Todos os que creem em Cristo, e crendo, amam, pois nisso consiste crer em Cristo, em amar a Cristo, não como os demônios, que criam, porém não amavam. Por isso, apesar de crer, diziam: O que nós temos contigo, Filho de Deus? Nós, por outro lado, creiamos de tal forma que, crendo nele, lhe amemos e não digamos: O que nós temos contigo? Mas digamos melhor: Te pertencemos, tu nos redimiste. Realmente, todos quantos assim creem são como as pedras vivas com as quais se edifica o templo de Deus. Então, é interessante isso que Santo Agostinho chama a atenção aqui. Por quê? 2 coisas. Primeiro, evidentemente que o Evangelho faz essa referência claríssima, que o grande templo, o verdadeiro templo de Deus é o próprio Cristo. Por isso que Jesus diz: Destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Então ele chega ao templo, vê toda aquela dimensão de comércio e faz essa pregação, esse discurso. Os judeus, evidentemente, a maioria não entende o que Jesus estava dizendo, mas o autor sagrado é bem claro, o Senhor estava falando do seu templo quando fala dessa possibilidade da reconstrução. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram daquilo que ele tinha falado. Portanto, o Senhor é esse templo, onde ali realmente Deus está e de onde jorra, de onde vem toda a bênção e toda a graça. Ele é o templo vivo de Deus. E, portanto, se ele é o templo vivo de Deus, e tem essa dimensão divina, ele não precisa de nenhum testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece profundamente o ser humano. E na medida em que eu aceito Cristo na minha vida, como diz Santo Agostinho, na medida em que eu creio em Jesus, na medida em que eu creio que ele é o templo de Deus, eu também passo a ser um templo de Deus. Eu participo, ou seja, Jesus é o templo e eu participo desse templo, e pela ação da graça de Deus em mim, eu vou me tornando um templo vivo de Deus. Mas para viver isso,
né, para viver essa dimensão do templo de Deus, ou seja, eu preciso viver essa dimensão da fé. Eu preciso crer em Cristo. E esse meu ato de crer, de ter a fé, de aderir a Jesus, deve me levar a amá-lo cada vez mais. E aí Santo Agostinho diz até uma coisa forte, ele diz que a gente deve fazer isso não como os demônios, que muitas vezes, né, acreditavam em Cristo, mas não o amavam. Portanto, não tinham de fato uma fé verdadeira. Então, se nós cremos no Senhor, né, se nós cremos que o Senhor é esse templo vivo, novo, do qual jorra a salvação, que nessa quaresma nós possamos de fato nos purificar cada vez mais, fazer a devida penitência, para que a gente possa, com a ajuda de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, ir nos transformando cada vez mais num templo vivo do Senhor, né? Ou seja, que nós possamos realmente estar com o Senhor e que Ele, que é o único templo vivo, possa nos transformar cada vez mais em templos vivos. Que a gente possa permitir que realmente Deus habite cada vez mais em nós. Não apenas através de uma presença natural, mas de uma presença espiritual, né, que pressupõe as nossas escolhas, as nossas decisões. Que a gente possa permitir cada vez mais que Deus habite em nós, more em nós, que a gente possa ser um templo e um tabernáculo vivo de Deus. Mas para que isso seja verdade, para que a gente se transforme em pedras vivas do Senhor e com o Senhor, né, e ser uma igreja viva, nós precisamos realmente crer e expressar essa fé através de atitudes concretas de amor para com Jesus no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, que você possa ter um bom domingo, que você possa sempre estar visitando o site da Kenosis. Nós temos lá também a nossa página no Facebook, né? A página da própria Kenosis, também a minha página, se você quiser se tornar meu amigo, me acompanhar. Então visite a página da Kenosis, a minha página no Facebook, Professor Joel Espaço Gracioso, ou a própria página da Kenosis Publicações, né? Divulgue esse trabalho, se você puder compartilhar esses vídeos nas redes sociais, e que nós possamos juntos realizar esse apostolado de levar a palavra de Deus. Um abraço e obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.